Vamos hoje caminhar no Evangelho, na solenidade de hoje de São Pedro e São Paulo. E como nós sabemos, a nossa igreja, ela não inventa as coisas, porque invenção é próprio de quem não sabe, improviso é próprio de quem não sabe. Quando as pessoas sabem, quando as pessoas têm ligação com aquilo que as antecede, elas têm a condição de melhorar e ressignificar, mas não de inventar. No templo de Jerusalém, que era, não é mais, era o lugar mais sagrado para o judaísmo, ali vocês tinham duas estruturas feitas de bronze, inclusive que serviram de inspiração para aquela colunata de Bernini, o baldaquino que tem lá no Vaticano ainda hoje. Aquele de bronze no meio, que fica em cima do altar de São Pedro, é inspirado no livro dos Reis, que lá havia as dimensões e a estética do que acontecia no templo de Jerusalém. Lá no templo, vocês, quando passavam pela porta para chegar no lugar do altar, no lugar dos sacrifícios, vocês tinham duas grandes colunas que possuíam inclusive nomes. Uma significava fundamentada, edificada, que é a coluna Yaquim, e a outra significava fortalecida, robustecida, que era a coluna Boaz ou Boaz. Porque no hebraico você tem a mudança das vogais, mas as consoantes permanecem. Padre, por que isso é importante? Porque essas colunas serviam para dizer onde você está passando, o que é profano e o que é sagrado. Você agora está entrando, você agora está sendo acolhido num lugar sagrado. Mas por que eram colunas? E olhem as dimensões das colunas. As duas possuíam 9 metros de altura, 6 metros de largura. 9 e 6, na gematria sagrada, são dois números que se referem à subida e à descida. O 9 se refere à subida, antes do 10. Final de ciclo, subida. É um redemoinho para cima, o desenho do 9. E o 6 é descida, um redemoinho para baixo. Então, eles estavam ali fundamentando 3 números, 2, 6 e 9. E por que essas colunas eram tão importantes? Porque a coluna, por si mesma, ela representa duas coisas. Primeiro, a coluna representa sustentação, aquilo que não vai desmoronar. Por que hoje as pessoas são tão indecisas? Porque não tem sustentáculo, não tem resistência, não foram edificadas. Tem gente que ainda hoje duvida se existe. Será que eu realmente existo? Será que eu estou vivo? Será que eu não morri? Sou só um holograma? Tem gente nessa loucura. Tem gente que não sabe ainda por que veio para a Terra, por que veio para este mundo, por que nasceu. Padre, por que isso é importante? Porque pessoas que não sabem o que vão fazer, não se movimentam, estão paralisadas. Se eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Se eu não sei para onde ir, como é que eu vou chegar? Essa primeira parte da explicação da coluna é essencial, porque quando nós nos tornamos pessoas decididas, até a nossa fisionomia muda. Existe uma expressão hebraica que diz o seguinte: ele endureceu o rosto. O que significa endurecer o rosto? Ele tomou uma firme decisão. Você conhece pessoas que estão em dúvida pela fisionomia. Você conhece pessoas que não sabem o que vão fazer pela fisionomia. E você conhece pessoas decididas, pessoas que estão firmes. O que é algo firme, meus irmãos? É aquilo que não vai desmoronar com facilidade. Você desmorona com facilidade? Ai, padre, falaram mal de mim. Não quero mais sair de casa. Eu lhe dou um conselho. Dói? Dói, mas seja firme. Nós achamos, meus irmãos, que não precisamos ouvir esta palavra, mas precisamos. Para viver, eu preciso ser como a coluna Yaquim. Eu preciso ser fortalecido, edificado, construído. E a explicação é bem simples. Geralmente as pessoas construíam as colunas na horizontal, deitadas, porque é mais fácil. Você junta vários artesãos e eles vão construindo a coluna. Terminou, fizeram a parte artística da coluna. O que é feito? É feito o içamento. O que é que eles vão fazer agora? Vão pegar aquelas toneladas de peso e vão colocar
de pé. Coluna deitada não adianta, não vai sustentar nada. Então a coluna tem que ser edificada, tem que ser erguida, é o primeiro nome. Padre, o que isso tem a ver conosco? Por que você estuda? Por que você se esforça? Por que você quer levar uma vida virtuosa? Para você ser colocado de pé. Tem gente que tem medo de ser colocado de pé. Tem gente que tem medo de cumprir sua vocação. Tem gente que tem medo de aparecer. Ai, o que vão pensar de mim? Pouco me importa. Eu quero estar de pé porque eu sou uma coluna. Eu sou feito para ficar de pé. Hoje o Evangelho, que são dois, o de ontem é de São João, o de hoje é de São Mateus. Hoje o Evangelho está dizendo: Pedro, você não é mais apenas Shimon. Você agora vai ser uma coluna, eu vou te colocar de pé. Você tem que aguentar o peso que vai ser colocado sobre você. E interessante como tudo faz sentido, a gente chama isso de sentido unívoco. Quando uma coluna está de pé, ela consegue resistir ainda mais. Vamos fazer uma comparação. Qual o nosso maior osso do corpo? O fêmur. Se eu levar uma pancada aqui de lado, quebra. Mas o peso que o fêmur aguenta na vertical é muito maior do que se levar uma pancada aqui de lado. Então uma coluna, quando está de pé, ela se torna ainda mais resistente, forte, firme. Nosso Senhor está hoje nos falando sobre firmeza, sobre ter decisão, sobre ser determinado. Ai, padre, eu vou começar a fazer minha graduação, o que é que eu preciso? Firmeza, para ir até o fim. No meio do curso, não gosto mais, padre, é só cadeira que eu não queria estudar. Vai estudar, porque você tem que ser uma pessoa firme. Você não pode desmoronar na primeira dificuldade. Ah, choveu, não quero mais ir para a missa. Cadê a sua firmeza? Tem gente que não vê a missa hoje porque choveu ontem. Nosso povo é assim. Nós somos assim. A gente costuma fugir da firmeza, da robustez. E a outra coluna, que significa fortalecida, é a coluna que serve para guiar, a coluna que serve para conduzir, porque todas as estruturas verticais, como uma coluna, elas também servem de referência. Nossa vida deve ser uma coluna forte. Para quem, padre? Para a nossa família. Eu não posso ser a coluna desmoronada, eu não posso ser a coluna demolida, eu não posso ser a pedra fraca da minha família, porque tem outras pessoas que dependem de mim. Você é o pai, você não pode cair. Você é a mãe, você não pode desmoronar. Você é o filho mais velho, você não pode ser o mais mimado. Você não pode ser o mais enjoado, você tem que ser aquele que é firme, aquele que ajuda os outros. Nós temos que assumir o nosso lugar, nós temos que ter determinação. Como é que nós queremos que as coisas aconteçam se ninguém realiza? Nós caímos numa grande confusão retórica na nossa geração. Nós sabemos tudo que está errado, nós sabemos criticar todas as coisas, nós temos pilhas de livros sobre o que é para consertar no mundo, mas não tem gente de coragem. Não tem gente que ponha a cara, não tem gente que se esforce. Como é que vai acontecer alguma coisa? Só crítica em beira de esquina não vai resolver nada. Só cochicho, só fofoquinha não resolve nada. Eu preciso ser uma coluna erguida. Se eu sei o que está errado, se eu tenho dons para consertar, eu tenho que colocar o meu sangue para consertar. Eu tenho que colocar minha vida para consertar. É muito interessante o Evangelho, ele nos ensina de duas maneiras. Ele nos ensina pelo que está escrito e pelo que não está escrito. Simão, Pedro, fala pouco no Evangelho, mas as coisas que ele fala e faz são muito contundentes. Inclusive o final de sua vida, que o seu túmulo está lá no Vaticano, e aí tem gente que fala assim: ai, vocês são da igreja romana, não é? Pois é, os romanos que mataram Jesus. Meu Deus, quanta ignorância! Nós não somos igreja romana por causa do Império Romano, nós somos igreja romana porque lá em Roma está o túmulo
de São Pedro. Como é que o senhor sabe disso? Porque o Papa Paulo VI mandou escavar século passado, porque todos tinham dúvida, e foi lá e descobriu, está lá. Padre, por que isso é importante? Porque os primeiros católicos, já no século I e II, eles já se reuniam ao redor do túmulo daqueles que eram martirizados. E São Pedro e São Paulo foram martirizados em Roma. Exatamente onde hoje está a Basílica de São Pedro no Vaticano, é o túmulo de São Pedro. E por que foi assim? Porque o costume judeu era de quando uma pessoa morria, onde os seus pés deixavam o chão, era para ser enterrado ali. Onde o sangue era derramado, era para ser enterrado ali. Para quê? Para Deus chamar no dia da ressurreição. E São Paulo, que foi decapitado porque ele recorreu às autoridades romanas, porque ele tinha cidadania romana, porque era um estudioso da cultura romana. Ele foi formado para ser um pregador do judaísmo no meio do paganismo. Ele então apelou e teve uma sentença. Olha como os romanos eram bonzinhos. Eu não vou te matar na cruz, vou só cortar a tua cabeça. E aí colocaram ele para ser decapitado com um golpe de espada, e a sua cabeça, segundo a tradição, onde está lá a basílica dele, caiu no chão algumas vezes, e cada vez que ela bateu no chão, até hoje tem uma fonte de água ali. Essas são as curiosidades, para que vocês não achem que nós estamos celebrando coisas soltas, que nós estamos celebrando mitologias inventadas num galpão qualquer. Não, nós estamos celebrando a vida da própria igreja, que é uma construção espiritual, e que a nossa igreja é apostólica porque ela tem 12 colunas, e essas 12 colunas foram banhadas com sangue, porque ninguém consegue remover uma pessoa determinada. Ninguém consegue retirar a decisão de um coração firme. Por isso, se você quiser viver alguma coisa que dure, você precisa começar a ter força interior. Eu tenho que ter força interior. O mundo muitas vezes não vai cooperar. Esse é outro problema que a gente começa a precisar, não é? Desiludir. A gente acha que o mundo é um grande conto de fadas e que tudo vai corroborar para que meus sonhos se realizem. Sabe qual é o nome disso? Disney World. Lá é que a magia acontece. A gente quer que o mundo seja um mundo de magia, não é? Não, padre, hoje eu vou acordar e os passarinhos vão fazer minha cama, como fizeram da Branca de Neve. Não. Eu preciso entender por que a igreja se veste de vermelho, e por que a igreja está nos dando essas duas colunas de pé, São Pedro e São Paulo. E o Evangelho hoje vai nos dizer como é o roteiro, como é a vida de um homem de fé, de uma mulher de fé. Primeira coisa, eu posso escolher as minhas batalhas? Nem sempre. Algumas eu posso escolher, mas nem sempre eu posso escolher minhas batalhas. Nem sempre eu posso fugir das crises. Nem sempre. Por que não, padre? Porque eu tenho que enfrentar as batalhas que eu inventei, que eu mesmo angariei para mim. Tenho que enfrentar as batalhas pelas pessoas que me amam e que eu também as amo. Eu luto as batalhas das pessoas que eu amo. Seria muita covardia eu dizer, te amo, agora vai brigar sozinha. Seria muita covardia da nossa parte a gente dizer que ama só na hora do sentimento e na hora da batalha deixar a pessoa só. Como é que eu sei, padre, que alguém está comprometido comigo? É porque essa pessoa luta as minhas batalhas comigo. Te amo, viu? Se você se internou, o médico vai cuidar de você, vou ficar aqui em casa. Não, não ama não. O senhor está me julgando? Estou sim, aguente. Porque a gente julga exatamente as situações. E a situação mostrou o quê? Você não estava presente. Você não foi. Você podia ir e não foi. Depois, não adianta chorar.
porque o seu amor não foi expresso. Por isso, meus irmãos, é necessário tanto comprometimento. Nosso Senhor já começa o Evangelho dizendo qual é o lugar que a sua igreja está sendo levada. Jesus, como era um pregador itinerante, ele ia para vários lugares. E hoje ele leva os seus discípulos a um lugar que ninguém queria ir. Tem lugares que quando você é convidado você evita ir? Tem sim. Não vou citar aqui, senão vai depois dar até complicação para mim. Mas tem lugares na capital que se você for chamado, você diz, não, esse lugar eu não vou não, né? Havia um lugar na terra de Jesus chamado Bânias, Cesareia de Filipe. Era um lugar lindo. Era um lugar que tinha até as nascentes do Rio Jordão. Mas era um lugar que estava degradado, porque nós temos o poder de degradar as coisas. O ser humano é capaz de construir, mas o ser humano também é capaz de estragar. O ser humano é capaz de corromper. Por isso que Deus cuida de nós, senão a gente estraga mesmo as coisas, até a nossa própria vida. E esse lugar, chamado inclusive de Pânias, em homenagem ao deus Pan, tinha se tornado um lugar que era evitado pelos judeus por duas razões. Primeira razão, era um lugar de muita confusão religiosa. Muitos templos divergentes, muitos cultos divergentes, muita confusão. Há pessoas que fogem de confusão. Segunda razão para evitarem Pânias, porque lá em Pânias, Cesareia de Filipe, havia um grande buraco, uma espécie de caverna muito profunda, que exalava um cheiro de enxofre, porque essa caverna era ligada à cratera de um vulcão. E os judeus associavam esse buraco como a porta do submundo, como o lugar de passar para o Hades, para o mundo dos mortos, para o mundo dos demônios. Então eles evitavam, porque quando você pisava num lugar, o que acontece? Se eu fizer um exame no seu sapato, vai ter todos os lugares que você pisou, sim ou não? Vai ter alguma coisa que pregou aí no seu sapato. Então, quando você pisa num lugar, você carrega o lugar junto com você. Por que eles não queriam ir a Cesareia de Filipe? Porque eles não queriam carregar o pó do submundo. Eles não queriam carregar a sujeira de Hades. E Jesus diz, é para lá que nós vamos. É lá que eu vou estabelecer as minhas colunas. É lá que eu vou colocar vocês de pé. É lá que eu vou manifestar que o poder de Deus é maior do que o poder do maligno. E aqui, meus irmãos, temos um conceito muito importante. A nossa geração, que é uma geração muito marcada pelo antropocentrismo, a gente bebeu muito nas fontes do gnosticismo, inclusive. E uma das coisas que o gnosticismo tenta empurrar goela abaixo na gente é a ideia de que bem e mal são equiparados. Padre, eu tenho medo, porque o mal é muito poderoso. O mal tem poder de fazer alguma coisa? Tem. O mal, inclusive, tem mais poder do que nós. Mas o poder de Deus é maior do que o do mal ou não? Vocês têm certeza disso? Então se animem. Porque o pessimismo é próprio desse maniqueísmo que vem do gnosticismo. É muito ismo, né? Que vem do gnosticismo. Mas é isso. Se eu estou na minha vida lutando para fazer o que é certo e eu tenho certeza que o poder de Deus é maior, então eu já tenho a posse da vitória. Eu sei que eu estou fazendo o que é certo, então a minha vitória vai chegar, porque eu estou combatendo do lado do Senhor. Jesus leva os discípulos até Bânias, que é o nome dessa região até hoje, para dizer: não tenham medo. A nossa fraqueza não deve ser oposição para a força de Deus. E nós muitas vezes evitamos as crises, nós evitamos os conflitos, porque nós queremos ter uma vida muito higiênicazinha, né? Nós queremos ter uma vida muito acertadinha.
Nós queremos ter uma vida, uma vidinha muito parecida com os teatros gregos, não é? Com o primeiro ato, segundo ato, depois intervalo e palmas no final. Mas o Senhor está dizendo, filhos, a vida é assim. Segunda razão para o Senhor nos levar a Pânias, é Deus dizendo para nós, vejam a condição das pessoas. Vejam o grau de confusão, de degradação, vejam o grau de afastamento de si e de Deus que as pessoas podem tomar nas próprias vidas. Terceira razão para o Senhor nos levar até Pânias, é o Senhor dizendo para nós, vocês precisam tirar as pessoas da boca do inferno. E Ele vai pedir isso a Pedro, inclusive. Avançando no Evangelho, Jesus então pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? No Evangelho de São Lucas não aparece essa expressão Filho do Homem. Só aparece quem dizem os homens que eu sou. Por que São Mateus coloca o nome Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão criada por Enoque no seu livro, um livro apócrifo que não entrou nas Sagradas Escrituras, exatamente por ter sido um livro marcado por algumas questões que são esotéricas. Mas o livro de Enoque traz algumas expressões e os judeus da época de Jesus, inclusive Jesus, eram leitores do livro de Enoque. E lá aparece essa expressão, que aparece em 2 idiomas, em hebraico, Ben Adam, ou em aramaico, Bar Nasha, que é traduzido em grego como Huios tu Anthropou, filho do homem. O que essa expressão quer dizer? Aquele que representa Deus diante dos homens e aquele que representa os homens diante de Deus. Ele é o mediador. Ele é aquele que vem revelar o que a nossa ciência não alcança. Olhem que expressão interessante, não é? Ele é o filho do homem porque ele é igual a nós. Mas ele tem origem divina porque vem junto de Deus. E por que ele tem que vir junto de Deus? Porque a nossa ciência não abarca sequer as nossas próprias questões. Nossos questionamentos são superiores àquilo que a nossa cabeça alcança. E isso acontece por quê, padre? Porque nós somos transcendentes. Tem muita gente que acha que o ser humano é apenas produto do seu cérebro. Mentira. Cérebro não é produtor da mente. Cérebro é produtor de sinapses. Sinapse não é mente. Sinapse é conexão de neurônios. Mente é outra coisa. Então, nosso Senhor está nos levando ali para dizer, eu sou o revelador, eu quero falar o que ninguém pode falar, e não pode não porque não queira, porque não tem capacidade, porque não conhece a ciência de Deus. Nós estamos na igreja exatamente por isso, meus irmãos, porque nós queremos viver a ciência chamada de epistemologia, nós queremos viver nossa vida marcados pela dimensão intuitiva da nossa ciência, mas a parte que é revelada, só Deus pode falar. Aquilo que só Deus pode dizer, eu não posso falar para vocês, é Ele que fala. Por isso que Jesus é o Filho do Homem. E também, Filho do Homem, era o nome do Messias no livro de Enoque. Jesus então pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Por que o Senhor pergunta isto? Para saber o grau de comprometimento. Isso aqui é muito importante. No Evangelho de São Mateus, Marcos e Lucas, aparecem 3 palavras. Multidão, discípulos e apóstolos. Qual é a diferença? Multidão é o lugar do barulho. Multidão é o lugar onde as pessoas não se entendem. Multidão é o lugar onde todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém consegue entender nada. Nós não podemos ser uma multidão, uma massa. Nós não podemos ser aqueles que escutam e não entendem nada. Eu tenho que sair da multidão. É por isso que Jesus Cristo falava para a multidão, mas Ele só ensinava depois aos seus discípulos. A segunda coisa, quem são os discípulos? São aqueles que querem ouvir, que querem aprender. Há muitas pessoas que estão, inclusive, ouvindo as nossas homilias, vindo à igreja, porque querem ouvir uma palavra diferente.
porque se cansaram desse discurso dialético que vem do materialismo alemão que banhou o Brasil inteiro junto com o positivismo. Querem uma palavra diferente, por isso que eu vou até o judaísmo, porque eu quero ir além disso. Mas essas pessoas que escutam, nem todas são comprometidas. Quem são aqueles que são comprometidos? São aqueles que são capazes de dar uma resposta, são aqueles que são capazes de se comprometer, de caminhar junto. Então Jesus pergunta: os homens estão comprometidos comigo? E essa pergunta é essencial. Veja quem está comprometido com você. Veja com quem você se relaciona e veja quem está comprometido com você. Veja quem está com você até debaixo d'água. Veja quem está com você na alegria e na tristeza. Veja quem está com você de verdade, porque essas pessoas é que fazem sua vida estar apoiada, sustentada e robustecida. Mas a gente só quer saber de beleza e de brincadeira. Mas a gente só quer saber de sorrisinho e de likezinho lá nas redes sociais. Eu estou sim fazendo essa crítica para que você entenda, meu irmão, que tem gente comprometida com você, mas que você pode não estar comprometida com essas pessoas, comprometido com eles também. Veja quem é de verdade na sua vida. É o que Jesus pergunta. Pedro e os outros 11. Olha quanta gente aqui em Pânias. Uns dançando, outros bebendo, outros ouvindo profecia de bode, outros jogando oferenda na boca do inferno. Eu pergunto, essas pessoas estão comprometidas comigo? E eles respondem: não, Jesus. Eles admiram você, eles até escutam o Senhor, mas eles não estão comprometidos. Traga isso para a sua família. Se comprometa com a sua família. Se comprometa com quem espera por você na parada de ônibus quando chega à noite. Se comprometa com aqueles que param a própria vida para cuidar de você. Se comprometa com aqueles que de graça fazem coisas por você sem esperar nada em troca. Se comprometa com quem é comprometido com você. Pare de ficar buscando o aplauso de quem é manipulado. Pare de buscar aplausos falsos. Nós precisamos entender o que o Senhor está perguntando. Ele então diz na segunda pergunta, por que são duas? Exatamente para falar de escolhas. Toda vez que aparece duas vezes a mesma pergunta ou a mesma palavra, é Jesus falando de escolhas. E ele pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? É o vosso compromisso agora que eu quero. E aqui, meus irmãos, começa agora um argumento eclesiológico. Agora o Senhor vai falar de igreja. Quem é que toma a palavra, respondendo por todos os outros discípulos? Quem é? Pedro. Você nunca vai encontrar na Bíblia escrito: atenção, caro leitor, eu, Jesus, agora estou dizendo, Pedro é o Papa. Não vai encontrar, porque a Bíblia foi escrita para gente inteligente. A Bíblia foi escrita para gente que pensa, para gente que tem raciocínio em camadas, para gente que tem complexidade intelectual. Então você não vai encontrar lá escrito: atenção, o Pedro é Papa e o Papa vai morar em Roma. Não, não vai encontrar. Mas você vai ter sinais, e a gente tem que ler sinais, porque gente inteligente conhece semiótica, e semiótica é a realidade que vem por meio da simbologia. Primeira semiótica: quais são os nomes que são dados aqui a Simão? 2, Simão e Pedro. Por que é Simão e Pedro? Um é o que ele é, outro é o que Deus espera dele. O que ele é? Shimon, nome hebraico, que significa o quê? Aquele que ouve. Por que primeiro ele é chamado de Shimon? Porque antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso aprender. E nossa geração é uma geração que acha que sabe de tudo. Tem gente que acha que já nasceu doutor de tudo.
tem gente que acha que não tem que estudar, que não tem que ouvir, que não tem que ler livro, tem gente que acha que porque viu um vídeo de YouTube já pode falar sobre todas as coisas. Desça do salto. Ponha-se no seu lugar de aprendiz, que é o que eu estou também. E aprenda antes de falar qualquer coisa. Escute primeiro. Você não é doutor do mundo. Se até aqueles que estudaram muito não são doutores de tudo, como é que você quer ser? Como é que eu quero ser? Então, por isso o Senhor diz, Shimon, primeiro você tem que ouvir. Primeiro você tem que receber, ouvir. Qual o segundo nome, que é o que Deus espera dele? Kefa. Deus não falava grego, viu? Prestem atenção. Então, Jesus nem com os discípulos falava grego não, porque grego era idioma dos dominadores. E houve uma revolta no ano 80, antes de Jesus nascer, onde os gregos, que o pessoal acha pessoas tão evoluídas, mas os gregos eram sanguinários também, foram lá e mataram muitos dos israelitas. Muitos. Inclusive profanando, até tem o livro de Daniel e Macabeus fala sobre isso, mas fica para outro dia. Então, Jesus não falava grego, logo, não saiu da boca de Jesus Petron, nem Petrus. Saiu da boca de Jesus a expressão Kefa, que significa rocha de fundação. Mas só que na cultura de Jesus havia um costume muito interessante. Quando você passa numa terra de judeus, você vê algumas pedras grandes que estão colocadas em pé. Vamos dar um exemplo, como sendo aqui esse painel. Esse painel é um pedaço de madeira, uma talha de madeira. Imaginem que ele fosse uma pedra. Alguém, para essa pedra ficar de pé, alguém precisa erguer e fundar. Os judeus faziam isso quando Deus se manifestava em um lugar. Toda vez que alguém tinha um sonho, toda vez que alguém recebia um milagre, toda vez que alguém fazia uma aliança com Deus, eles levantavam uma pedra e chamavam essa pedra de estela. Estela. O que essa pedra representava? Deus se manifestou aqui. E cada vez que alguém passava naquele lugar, que adorava aquele mesmo Deus, fazia o quê? Colocava uma pedrinha pequena em cima daquela pedra grande. Aquela pedra, ela ia representar que ali era um lugar de manifestação de Deus. Quando Jesus chama Shimon de Kefa, ele está dizendo, Pedro, você vai ser um sinal, você vai ser uma coluna levantada, você vai ser uma estela, você vai ser uma pedra de aliança. E para que essas pedras serviam? 3 coisas. Primeiro, para guiar o caminho. Cada vez que eu passasse pela pedra, eu pensava, eu estou no caminho certo. Segunda coisa, ela servia de memória, para eu lembrar o que Deus fez, porque a nossa cabeça costuma esquecer o que Deus fez. Quantas pessoas receberam milagres e quando passam por uma provação dizem, Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Então a estela servia para lembrar. E terceiro, também a estela servia para guiar, para ir à frente. Quando Deus tirou o povo do Egito, o que foi que Deus fez para guiá-los? Durante o dia era uma coluna de fumaça e durante a noite uma coluna de fogo. Kefa tem a ver com tudo isso. Padre, não entendi nada. Você vai entender agora. Por que Deus te deu dons? Porque você é especial? Por que Deus te deu dons? Porque você é bonito, porque você é bonita? Porque você tem DNA de fé, porque você tem sangue azul? Não. Deus te deu dons para você ajudar as outras pessoas. Deus te deu graças, Deus te deu dons para você ser uma rocha erguida para ajudar os outros. Ajudem os outros. Se você tem dons, se você é inteligente, se você se comunica bem, se você tem dons, se você tem capacidade, se você tem posses, ajude as pessoas. Não importa se as pessoas vão reconhecer ou não, não importa, você não está apegado ao que as pessoas vão devolver, você está comprometido com o bem, você está comprometido em transformar, você está comprometido em fazer da sua vida uma pedra erguida
para o céu. Por isso Jesus diz, e Simão entendeu: Pedro, tu não és mais Shimon, tu não és mais o que tu querias ser. Agora tu és Kefa, uma pedra levantada, erguida, para aguentar o peso. Eu quero insistir nisto, meus irmãos, porque nós às vezes somos feitos de geleia. Nós não aguentamos as pancadas da vida, e a vida vai nos dar pancadas. As pessoas vão nos dar pancadas. O mundo não vai ser fácil. Por que não? Porque nós somos uma pedra. E pedra é feita para quê? Para aguentar, para ser colocado de pé. Simão nessa hora deve ter entendido tudo. Senhor, eu então estou estabelecido como um sinal de aliança. Não tenha medo do protagonismo. Tem gente que é cheio de falsa modéstia. Não, eu não quero falar. E você estudou para quê? Não é para falar, não? Não, eu não sei fazer isso, padre. E você não foi preparado, não foi para isso, não? Não tenham medo de assumir o lugar de vocês. Nós não viemos ao mundo para passear, não. Nós viemos ao mundo para cumprir uma missão. Sem a sua presença, o mundo seria menos do que é. Você é essencial no plano de Deus. Cumpra a sua missão. Padre, como é que eu sei que eu tenho uma missão? Você está vivo. Enquanto estiver vivo, tem missão para cumprir. Se alguém disser assim: padre, eu já cumpri a minha, então prepara o caixão. Bota o plano de funerário em dias. Terminou a missão? Decola. Ou desce, não sei, né? Depende da pessoa. Tem uns que vão descer, né? Lá para Pânias. Shimon Kefa, eu te digo, sobre ti edificarei, construirei, estabelecerei como coluna a minha igreja. Então só aqui já respondemos várias questões. Jesus tem sim uma igreja. Padre, todas as igrejas são iguais. Não, ele só criou uma. Não quero entrar em polêmicas, porque eu sei que isso mexe com muita gente. Inclusive, eu também tenho parentes que são de outras denominações, e alguns que nem creem. Eu tenho também, e me preocupo com eles. Mas eu não posso esconder o sol com uma mão e dizer: pronto, o sol está apagado. Ele diz as palavras: eu vou estabelecer Ecclesiam mu, minha igreja. O que é essa palavra eclesia? Eclesia vem da raiz do hebraico, que é a palavra kahal. Significa o povo que eu convoquei. Eu te convoquei. Eu te chamei. Você foi escolhido por mim. Você está como pai da sua casa. Não é porque você fez um filho, não é porque eu te escolhi. Você está como padre nessa paróquia porque eu te escolhi. Você está como chefe onde você está, ou você está como coordenador, ou você está como alguém, enfim, onde você está, eu te escolhi para estar. Então seja rocha firme, suporte o peso, aguente, estruture, dê forças para os outros. Vocês já imaginaram que tristeza seria? Chega em casa o filho: pai, acabei de terminar o namoro. Aí o pai começa a chorar, vizinho, o filho: ô meu filho, que tristeza. Aí chora junto com o filho. Não, enquanto um chora, o outro tem que fazer o quê? Tem que consolar, tem que ser forte. É assim. Por isso o Senhor diz: Pedro, eu preciso que você seja uma rocha firme. Outra coisa que eu estudei agora, inclusive, e queria partilhar com vocês, Jesus responde e diz: feliz és tu. Vocês lembram que a palavra feliz, que é a palavra beato em latim, corresponde ao hebraico, aramaico, a palavra asher, que significa aquele que vai à frente. Você é o irmão mais velho da sua casa? Você é a irmã mais velha da sua casa? Assuma o seu lugar, não queira ser o caçula. Você é o mais velho, você tem dons, você tem graças recebidas. Assuma o seu lugar, ajude seu pai, ajude sua mãe. Você é o pai da casa, não se comporte como adolescente.
Não se comporte, não vá dizer, agora você fique aí, minha esposa, que eu vou surfar. Não se comporte como criança. Você é a mãe da casa, não diga, agora fiquem aí, que eu vou dormir. Filho está fora de casa, nem se preocupe se ele está vivo. Você precisa ser forte. Eu não quero aqui chamar brasas para mim, porque senão eu perco a minha recompensa que eu quero receber de Deus. Mas tem dia que eu saio daqui 3, 4 da manhã e faço com alegria, porque é minha missão. Não reclamo, porque é minha missão. E eu preciso ser forte. Eu queria mais uma vez voltar a esse argumento, porque quando a gente entende isso, nossa cabeça destrava um monte de coisa. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser decidido, é o meu lugar no mundo, é a minha casa, é a minha família, é o meu casamento, é o meu pai, a minha mãe. Quem é que vai assumir esse lugar senão eu? Como é que eu vou terceirizar uma coisa que Deus fez para eu cumprir? Por isso, Jesus olha para Simão e diz, vai à frente, acharei. Continue caminhando, Pedro, muito bem, é isso mesmo, você acertou. Eu sou sim o Cristo de Deus, e do Deus vivo, o Deus que é desde Abraão, Isaac e Jacó. E tem outro detalhezinho, que foi o que eu estudei, que eu ia dizer, não é? Ele diz, feliz és tu, Simão Bariona, que significa filho de Jonas. Padre, por que o Senhor dá um terceiro nome agora para Simão? Simão, Kefa e agora Barioanã. Por que é chamado assim? Para ele não ter dúvidas de que é ele mesmo. Bariona é o nome dele de criança, é o nome do pai dele. Quando a gente tem duas pessoas com nomes iguais, como é que a gente tira a dúvida de quem é quem? Sobrenome é igual, como é que a gente tira a dúvida? Pelo nome do pai e da mãe. Pode ser que o nosso nome seja igual. Pode ser até que o nome de nosso pai seja igual. Agora, do pai e da mãe é impossível. Sem ser irmão. Então, por isso, quando você faz alguma inscrição, o que é que pede lá? Nome do pai, nome da mãe. Então, aqui é Jesus dizendo, minha decisão, Pedro, é inequívoca. Eu te escolhi. Queria que você tomasse posse dessa verdade. Você foi escolhido para estar onde você está. Então, nada de coitadismo, nada de vitimismo e nada de omissão. Nada de ser omisso. Eu nunca joguei futebol muito bem, mas quando no seminário eu estava, a gente quando ia lá jogar futebol, foram acho que umas 4 vezes só, graças a Deus. Tinha sempre aquele jogador que assim, manda para mim que eu resolvo, né? Pois é, eu via isso e dizia, não, mande não, deixa aqui, deixa para lá mesmo, porque eu não ia resolver. Então eu queria que a gente trouxesse isso para a nossa vida. Se é sua vocação, diga, mande que eu resolvo. E resolva. Faça como Pedro, não é? Jesus Cristo diz, é você mesmo, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Aqui uma tradução totalmente errada. Não é ser humano. A tradução correta é, não foi carne e sangue. Padre, o que é carne e sangue? A palavra nefesh, que vem do hebraico, aramaico, significa emoções, concretude, sensibilidade, memórias. Não foi um ser humano, ou seja, não é a nossa humanidade que apoia a nossa vitória. Tudo que eu disse aqui nesta homilia, eu não me apoiei em mim para dizer. Vocês acham que eu seria soberbo a esse ponto? De dizer, eu resolvo. Não. Eu estou me apoiando em quem? Na força do Senhor. Eu não sei qual é a sua batalha. A batalha de Pedro foi morrer na cruz. A batalha de Paulo foi ser preso, humilhado e morrer decapitado. E eles venceram até o fim. Eu não sei qual é a sua batalha,
mas eu estou te dizendo, se apoie no Senhor. Sempre vai ter alguém para atrapalhar. Sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém para dizer, você está errado, não faça isso. Mas quando você está determinado, o que é que você faz? Você segue. Simão de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Por isso tu és Kefa. E sobre esta pedra edifico a minha igreja, e o poder do inferno, as portas do inferno, nunca vão prevalecer. Eu dizia a vocês que Bânias era conhecida como o quê? A porta para o Hades. Porta serve para defender ou para combater? Padre, está vindo um bandido, eu vou pegar uma porta e vou jogar em cima dele. É assim que a gente faz. Para que servem as portas? Portas são instrumentos de defesa. Porta do inferno, defesa do inferno. Poder da igreja. O que acontece? Onde a igreja chega, as defesas do inferno desmoronam. Por que você tem medo daqueles que fazem o mal? Não tenha medo não. Padre, eu tenho medo porque a pessoa é metida com feitiçaria. Não tenho medo não. Água está exorcizado, comunhão. Derruba qualquer bruxo. Tenha medo não. Não tenha medo. Ai, padre, essa pessoa quer tanto o meu mal. Certo, reza por ela. Um credo, ela vai sair desbaratada. Nós temos medo das coisas. Ai, padre, está todo mundo tão agitado. Então mantenha a paz aqui dentro. As portas do inferno não suportam o sangue dos mártires. As portas do inferno não suportam pessoas comprometidas. Seja comprometido. Terminando? Acho que sim. Jesus diz a Pedro, além de você derrotar, junto com a igreja, as portas do inferno, eu te darei um sinal. Qual o sinal? Que inclusive a gente quando vai no Vaticano encontra elas cruzadinhas assim. As chaves. O que significa chave? Vamos entender juntos? Vocês vieram de carro? Se você entregar a chave do carro para alguém, essa pessoa pode usar o seu carro? Pode. As chaves representam a autoridade de fazer as vezes. Inclusive, é um dos nomes que nós damos ao Papa, Vigário de Cristo. Ah, como é que vocês católicos dizem que o Papa é o Vigário de Cristo? Porque Jesus deu a chave para Pedro, e dar a chave a alguém significa, administre por mim. Use por mim. Faça às vezes como se fosse eu. Use como se fosse eu. Eu te dou a autoridade de abrir e fechar. Você agora tem a autoridade como se fosse eu. Primeira coisa. Segunda coisa, por que as chaves? E Jesus diz, a autoridade de atar e de desatar. De atar e de soltar. Padre, que autoridade era essa? Autoridade sobre as leis de Deus. Por que a igreja tem tribunal? Porque nós da igreja, temos autoridade eclesiástica sobre as leis. Por exemplo, todos os católicos têm que vir à missa domingo, sim ou não? Isso é o poder de atar e de desatar. O que significa, padre? Muito simples. Quando um animal ia trabalhar, o que é que o dono do animal fazia? Primeira coisa, está lá os animais no curral lá. Vou chamar 2 bois para poder puxar um carro. O que é que eu faço? Eu prendo, puxo e depois coloco o jugo em cima do pescoço dos 2. Para quê? Para que a força deles esteja direcionada. Mas era pecado deixar no final do dia os bois presos. Por quê? Porque animal que está no jugo não consegue comer nem beber água. Então, o que era obrigatório fazer no final da jornada? Tirar o jugo, e aí o animal ia fazer o quê? Ia comer, beber e dormir. Aqui é a autoridade legal. Isto é permitido, isto não é permitido. Ah, eu não gosto disso. As chaves não foram dadas nem para você nem para mim. Foram para Pedro. Foram para a igreja.
A gente se submete. Por quê? Porque nós cremos que o texto que está hoje sendo expresso é real. Terceira coisa, se algum dos nossos funcionários se rebelasse, pegasse a igreja, trancasse e tudo, levasse as chaves, o que ia acontecer? Primeiro eu ia entrar com o carro aqui derrubando porta. E eles já sabem que eu faço isso. Estou brincando, mas eu fazia mesmo. O que ia acontecer? Nenhum de nós conseguiria entrar na igreja, porque não teríamos a chave. O que a chave faz? Ela te dá acesso, acolhimento. Quando você chega numa casa e o dono da casa abre a despensa para você, o que ele está dizendo? Tudo que está aqui é seu. Quando ele abre, te dá, está aqui a cópia da chave, está dizendo o quê? Você tem acesso livre. Nós temos acesso livre. E eu vou terminar agora. Por que Jesus pediu isso em Pânias? É Jesus dizendo: tire o meu povo do reino das trevas. Tire o meu povo da escuridão e abram a porta da minha casa para eles. Eu te dou as chaves. Ajudem os outros. Ajudem as pessoas a melhorar a própria vida, a salvar. Não sejamos pedras demolidas que não servem para nada. Não sejamos entulhos, sejamos pedras erguidas. Amém? Vamos agora, meus irmãos, ainda sentados, fazer a nossa oração. Espero que você tenha vindo para a igreja com alguém que você ama, porque essa também é uma grande graça. Vir à igreja sozinho é uma grande graça também, não vão se revoltar não. Já é uma grande graça, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então o Senhor já está aqui. Mas vir à igreja com alguém que conhece a minha vida, vir à igreja com alguém que testemunha o meu dia a dia, alguém com quem eu divido a minha vida, é uma grande graça. Tem gente que estranha, né? Quando no namoro, um dos dois diz assim: vamos para a missa. É o primeiro sinal de que essa pessoa está lhe levando a sério. Quando um namorado leva a namorada a sério, ele diz: vamos para a missa. Aí alguns dizem: vai demorar, porque é aquele padre da glória. Aí eu digo: com certeza. Com certeza. Porque aquilo que é bom vale muito, né? Custa muito. Então, eu preciso reconhecer esta graça que foi derramada na minha vida. Estar na igreja com a minha família, estar na igreja com meus filhos. Padre, eu já passei a semana toda cansado. Domingo eu só quero armar uma rede, colocar uma latinha de cerveja num banco e ficar lá roncando. Meu Deus, né? Ainda bem que são sonhos baratos, né? Mas você precisa vir à igreja. Por quê, Padre? Porque você vai atravessar as colunas. Você vai sair do profano e entrar no sagrado. E essas pessoas que estão ao seu lado, são elas que vão se manifestar como rochas na hora que você precisar. Vocês sabem que a solidão, ela é um ambiente de adoecimento. Pessoas que vivem a solidão são pessoas que, se não conseguirem conjugar bem a relação consigo mesma, são pessoas que vão adoecendo. E solidão não tem nada a ver com morar com alguém, viu? Mas você ter alguém ao seu lado é uma graça muito grande. Por isso eu quero te pedir neste instante: valorize essa pessoa e seja uma rocha para ela, para ele. Nós temos as nossas fraquezas. Quem disser que não, ou é imaturo, ou então está com amnésia. Quantas vezes nós achamos: eu não vou conseguir fazer isso. Quantas vezes nós pensamos: esse problema é maior do que eu.
Quantas vezes nós dizemos: meu Deus, de novo essa situação, eu já resolvi 1000 vezes, de novo esse mesmo problema. Quantas vezes, meus irmãos, nós dizemos: eu não aguento mais, ou até pior, dizemos: Deus, me leve, eu não quero mais viver. Essas são as horas das nossas fraquezas. Jesus levou os discípulos para o meio das fraquezas dos homens. E no meio da confusão, Jesus pergunta: vocês estão decididos e comprometidos ou não? Então eu queria que você se comprometesse com essa pessoa. Se você está num relacionamento e você tem certeza que essa mulher é a mulher da sua vida, é o homem da sua vida, seja forte, seja uma coluna para ela, para ele. Há pessoas que se relacionam e passam todo o namoro, o noivado e o casamento dizendo: ah, mas eu não sei, pode ser que não dê certo, né? Vai que a gente se desentende, né? Então você fica logo aí com o seu dinheiro, eu fico com o meu. A gente nem casa, né? Porque pode ser que não dê certo. Eu não sou estepe de moto para ninguém. Eu não sou última opção de ninguém. Saia dessas situações. Fique com as pessoas que se comprometem na sua vida. Fique com as pessoas que são de verdade na sua vida. Lembra do que Jesus pergunta: Simão, Kefa, foi Deus que te revelou. Por isso que você vai ser firme. Você vai estar firme como uma pedra, como uma rocha bem fundada. Seja firme. Firmeza não tem nada a ver com grosseria nem com agressividade. Não vão confundir as coisas. Força não tem nada a ver com violência, com grito. Robustez significa resistência, resiliência, capacidade de se manter de pé. Por isso, meus irmãos, seja forte para aqueles que você ama. Nós viveremos dias em que não teremos forças nem para nós mesmos, mas só o fato de você estar decidido já te enche de força, já te faz ir para frente. Venha o que vier, ninguém remove a minha decisão, porque eu decidi em Deus. Meus alicerces estão no Senhor, meu casamento está no Senhor, eu estou fortalecido no Senhor. E se você veio com alguém importante na sua vida, se você veio com alguém que é comprometido com você, ou se você está se sentindo solto, como uma pedra que não está fundada, se firme no Senhor, se apoie no Senhor. Você que está enfrentando batalhas, você que está enfrentando tratamentos de saúde, seu ou de alguém, você que está enfrentando crises, problemas de trabalho, problemas para sustentar a sua casa, seja firme no Senhor. A cruz passa, as tempestades passam e Deus permanece. E agora, terminando este momento, queria que você dissesse para aqueles que vieram com você o quanto você está comprometido com eles. Você não vai ser aquele, aquela que vai embora amanhã, que vai abandonar como tantos abandonam, que vai deixar o posto, que vai ir embora sem olhar para trás. Não, não seremos nós, Senhor. Nós vamos permanecer até o fim, porque é isto que se espera de uma coluna que suporte até o final. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora eu também me coloque no nível da minha pequenez, que nessa hora também, Senhor, eu me submeta,
que eu reconheça, Senhor Deus, diante de vós, todas as graças recebidas. Minha vida é feita, é tecida de graça em graça. Hoje, Senhor Jesus Cristo, me veio ao coração rezar por tantas pessoas que vêm à Santa Missa, mas que não conseguem comungar, porque não podem ainda, porque não realizaram ainda os sacramentos necessários. E muitas, Senhor Deus, têm tanta sede de comungar. Que aqueles que comungaram tenham agora uma profunda solidariedade. E levando em conta que na igreja o bem de um é o bem de todos, aqueles que comungaram, nós que comungamos, possamos nesta hora, diante de vós, Senhor Jesus Cristo, emanar a graça recebida no sacramento. Para que aqueles que não puderam comungar hoje e são acolhidos por vós, porque vós também os quereis junto de vós, que eles recebam, Senhor, a vossa bênção. Que nós sejamos nesta hora solidários. Muitas vezes, Senhor, apoiar os outros não significa fazer coisas. Significa sorrir silenciosamente. Muitas vezes, Senhor, apoiar os outros significa suportar as fraquezas. Muitas vezes, Senhor Jesus, apoiar, ser coluna, é apenas ficar em silêncio, colocando nossa força para que o outro não desmorone. Vos agradecemos, Senhor Deus, de todo o coração, porque agora vós nos ergueis como colunas na vida uns dos outros. Se alguém estiver prestes a desmoronar, que encontre nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nos nossos sacrifícios, Senhor Deus, o apoio de cada dia. Que encontrem, Senhor Jesus Cristo, a paciência, as chaves com as portas abertas. É o que vos pedimos, Senhor Deus. Oremos.